Esse podcast não deve ser levado a sério. Pessoas, canais ou marcas citadas podem ou não estar na descrição. Mande seu e-mail para podcastgrinland@gmail.com para assim eu estar julgando suas decisões e compartilhando sua história. Bora pro episódio. Fala, seu Jeg, que está aí no podcast Grinlândia, começando esse podcast Grinlândia de sexta-feira, onde eu vou contar para vocês, vai ser um pouco diferente, porque tem acontecido coisas comigo muito sinistramente embaraçosas durante essa semana e durante todo esse tempo ao qual eu não esteja gravando podcasts. E uma dessas coisas é a minha televisão simplesmente parou de funcionar de um dia para o outro sem nenhum motivo aparente e agora eu estou sem televisão, sem conteúdo, sem, como eu posso dizer, sem vida social, pois estou apenas com meu aparelho de telefone que não chega uma mensagem. E esse podcast de sexta-feira, eu vou dizer para vocês, esse podcast vai ser um pouco refletivo, porque eu cheguei a uma certeza muito absurda que eu estou cercado por uma maré de azar tremenda, mas eu não posso deixar essa maré de azar acabar com a minha pessoa, porque é muito fácil eu deixar ela acabar comigo. Ainda mais do jeito que tá acontecendo, tem acontecido uma coisa atrás da outra, mano. Isso é muito sinistro, porque, tipo, não é uma coisa que acontece com uma pessoa normal que esteja vivendo aí. Entendeu? Uma coisa é você tá numa maré de azar, apesar que a própria palavra maré de azar significa que você tá passando um monte de coisa, né? Então é assim, eu não sou o centro do mundo, infelizmente, e eu estou passando por uma maré de azar, coisa que todos passam. Só que eu não estou sabendo lidar muito bem com isso, porque, tipo, não é nem que eu estou acostumado, eu estou tão acostumado com a maré de azar que de um tempo para cá, como eu tinha mudado alguns hábitos, estava melhorando as condições de vida que eu estava tendo, eu pensei que minha maré de azar tinha acabado. Mas é aí que eu me engano, minha sociedade. É aí que eu venho aqui e falo pra vocês, a maré de azar não acaba. É ao contrário, entendeu? Tem maré de sorte, que é um período curto, tipo de 2 semanas que eu tenho sorte direto, uma atrás da outra. Aí o resto do ano é azar atrás de azar, infelizmente. Porque eu não queria ser assim, não. Tem muita coisa que tô pretendendo fazer, está acontecendo e ao mesmo tempo não está acontecendo. E tem alguns projetos parados, alguns projetos que eu tenho que voltar a mexer, como o meu projeto de música, que eu tô tão focado, não vou nem focado, vou nem falar focado, porque o episódio de segunda-feira foi gravado no sábado passado. E eu fiquei essa semana toda sem gravar episódio por causa dessa maré de azar que está acontecendo comigo. Pra você reparar, não tem nem. Esse podcast vai ser um pouco mais intimista, porque se você reparar bem, não tem nem uma trilha de fundo que vai sobrepor os momentos que eu estiver calado, então a pausa para fumar o tabaco orgânico que eu tenho aqui em minhas mãos. Tabaco qual apagou agora nesse tanto de tempo que eu fiquei falando sem utilizá-lo. Então terei que acendê-lo novamente. E falando um pouco sobre isso, mano, sobre essa maré de azar, é foda porque a gente tenta fazer as coisas tudo certo, entendeu? Tratar as pessoas bem, ser um bom ser humano, com, de, eu ia falar combatendo, mas não é nem combatendo, indo numa direção oposta a qual a sociedade normalmente vai, que é uma direção muito ignorante, uma posição muito acima das outras pessoas, entendeu? Eu tento ao máximo possível me igualar ao resto das pessoas. Eu não entendo realmente o porquê de algumas coisas acontecerem. Talvez seja a lei de Murphy, sabe? Tudo que tá para acontecer de errado vai acabar acontecendo. Dá um exemplo de hoje. O que aconteceu hoje? Por que a minha pessoa aqui está gravando um podcast tão mais solta, tão um pouco mais descansada, se é que eu posso dizer descansada. Nem se você que me entende é mais descansada, se é que eu posso dizer descansada. Por quê? Hoje
Aconteceu o seguinte, eu fui no centro resolver essa coisa da minha televisão que tem me perturbado. E o meu plano era o seguinte, ir no centro, que não é tão longe aqui da cidade, só que eu gosto de caminhar, entendeu? Eu resolvi ir com a minha mãe, então eu fui de Uber. Aí meu plano era ir no centro, resolver o que eu tinha que resolver, voltar para casa, tomar um banho, descansar um pouquinho e ir para autoescola. Show, show, plano perfeito, nada para dar errado. Até que eu não consigo achar o Uber. O Uber demora quase uma hora para mim conseguir achar um carro de Uber para mim conseguir ir na porcaria do negócio do centro. Aí eu consigo o Uber, beleza. Chego para entrar no Uber. O Uber demora anos e anos para pisar no pedal porque ele estava resolvendo uma coisa no celular dele, ele não podia mexer no celular enquanto estava negociando e o aplicativo deu erro. Ok, ainda estava calmo, só olhando, conferindo o relógio, né? Beleza. Fomos para... E quase apagou de novo. Onde é que eu tava? Ah, tá. Fomos para lá. Isso sem contar a minha incapacidade de conviver socialmente com os outros seres humanos. Porque o Uber estava tentando puxar assunto todo o tempo comigo e eu não sabia como responder outro ser humano, entendeu? Que eu tô tão acostumado a ficar na minha aqui, pá, meio calado, no meu cafufo, fazendo só o que eu preciso durante o dia, porque na autoescola eu tenho contato mais só com o professor, entendeu? E durante o resto do meu dia eu não tenho contato com outros seres humanos. Eu fico só escutando música e fazendo o que eu tenho que fazer, para não ser um vagabundo de merda. Então, essa falta de interação com a sociedade já me deixa um pouco incapaz de comunicar. E eu estava dentro de um Uber que estava puxando assunto o tempo inteiro. Até que chegamos lá e para descer do carro, o Uber não estava conseguindo abrir o aplicativo para ver quanto que tinha dado a corrida. Eu estava olhando meu celular e tinha dado R$ 17. Só que o Uber tinha que conferir lá, então eu fiquei lá esperando mais um tempo. Minha mãe foi pro lugar dela. Eu fui lá resolver o negócio da televisão. Chegando lá para resolver a coisa da televisão, descobri, eu moro no interior de Minas. Descobri que o cara teria que fazer uma puta lista, meu. Na moral, uma puta lista de coisas que tava em defeito na minha televisão. Ele inventou a maioria daquilo, eu tenho quase certeza disso. Pausa para fumar. Ele inventou, tenho quase certeza que ele inventou quase todos aqueles itens que estavam na lista que ele me mostrou. E ele veio me explicar quanto tempo demoraria para eu ter uma televisão de volta em casa, para eu continuar vivendo socialmente, vendo pelo menos uns podcasts, vendo uns podcasts é estranho, né? Porque apesar que normalmente hoje em dia as pessoas mais veem do que assistem, no caso, né? Veem, tá errado. Eu tô falando com você que esse apresentador desse podcast que vos proporciona momentos incríveis, não tem dialeto suficiente para continuar um podcast sem errar palavras. Então, eu irei sim errar palavras. Se você está incomodado que eu irei errar palavras, saia desse podcast agora, mas não antes sem deixar um like, sem compartilhar com seus amigos e se seguir no TikTok lá, ó. Tem um TikTok do Greenlândia, vai lá e segue o TikTok do Greenlândia, porque minha voz falhou agora, você percebeu essa? Eu percebi essa, não sei se você percebeu essa. Minha voz falhou por um momento. Onde é que eu estava mesmo? Ah, tá. Ele inventou a maioria daqueles itens e veio me explicar o tempo que demoraria para me ficar sem uma televisão em casa. Para mim, na verdade, o tempo que eu demoraria para ter de volta minha televisão em casa. Aí ele veio me explicar que teria que pedir uma peça de São Paulo, que teria que esperar esse pessoa de São Paulo que eu não faço a mínima ideia de quem é, de o nome da loja que eu perguntei ele enrolou e não me falou, mas ele tem que pedir uma peça de lá. Essa peça tem que vir de São Paulo até o interior de Minas Gerais. Isso não é menos de uma semana para padrão de entrega que temos hoje em dia no Brasil. Então já desconta uma semana sem televisão para esse seu apresentador que vos fala. Eu estou muito triste, mano. Sério mesmo.
Barulho da minha tristeza. Então, continuando. Aí essa peça ia chegar aqui, isso contando já uma semana sem televisão. Pensa, uma semana de agonia e sofrimento, sem saber o que está rolando de novo, pois o que eu tenho é só esse celular que eu uso para gravar e ele é horrível. Vocês estão escutando essa porcaria desse microfone? Como é que é? Não é um microfone tão bom, não é mesmo? Então, uma semana já a menos. Essa peça irá chegar aqui na minha cidade e é no mínimo 15 dias para eles trocarem. Eu fico me perguntando por que demora 15 dias para trocar a porcaria de uma peça. Ele falou que dentro de 15 dias depois que a peça tivesse aqui era para me voltar lá, velho. 15 dias, mano. 15 dias. Em 15 dias eu acho que a fabricante que fabrica a televisão faz, eu acho que milhões e milhões de televisores por dia. E o cara vem me dar um prazo de 15 dias com a peça na mão para trocar, para me devolver a televisão, para eu voltar a ter um meio social aceitável, sem ser com humanos, é claro, porque eu não me relaciono com humanos e humanos são totalmente a escória do planeta Terra. Sério mesmo, planeta. Deus podia ter deixado todos os animais aqui nesse planeta, menos humanos. Humanos. Menos humanos. Fala assim rápido que parece uma palavra só. Menos humanos. Porque, velho, na moral, que a gente evoluiu tanto para demorar 15 dias para trocar uma peça? De qualquer coisa que seja. Eu acho que nem de um navio demora 15 dias para trocar uma peça. Porque se o navio realmente estiver precisando de uma peça, essa peça vai vir por outro navio ou de avião? Agora eu buguei. Será que se o navio creba uma hélice, a hélice vem de navio ou de avião para dentro do lugar? Apesar que se o navio quebra uma hélice, ele não vai ser consertado em alto mar. A não ser que esses engenheiros sejam muito bons mergulhadores. O que também pode ocorrer, eu não conheço muito bem da área, vai que eu falo aqui que não tem como. Aí chega a trupe dos mergulhadores, consertadores de navio e dá um hate no meu canal, entendeu? Eu já vi gente consertando as coisas com miojo, debaixo d'água deve ser. Desisto desse tabaco orgânico. Vou pro meu paeiro mesmo. Porque nós é mineiro, uai. Tinha até que eu não falava isso nesse podcast, né? Que nós é mineiro, uai. Fala em mineiro, eu virei esse tipo de pessoa que compra o queijo gorgonzola. Eu criei um apreço pelo queijo gorgonzola, que até os meus 15 anos eu achava a pior coisa que eu já tinha comido. Porque olha só, coincidentemente, quando eu estava por volta dos meus 11 anos, na quinta série mais ou menos, quinta ou sexta, não me recordo ao certo, minha professora de ciências, numa aula sobre fungos, trouxe um pedaço de queijo gorgonzola para os alunos desgustarem. Desgustarem. É desgustar que fala? Não sei agora. Essa palavra desgustar parece estar tão errada. Apesar que eu erro palavras pra caramba aqui e nem reparo. Mas desgustar parece está errado, eu acho. Tá. Ela trouxe um pedaço de queijo gorgonzola para os alunos todos desgustarem. Tá muito errado isso, mano, na moral. Vou ter que pesquisar. Ah, não dá pra pesquisar por quê? Porque eu não estou gravando mais no meu aparelho que era conectado à televisão. Porque a minha televisão tá lá para consertar e a peça vai demorar 15 dias. Ai, ai, isso vai me deixar louco ainda até essa televisão voltar. Mas tá bom. Pegamos e desgustamos o pedaço de queijo gorgonzola e dos meus 11 anos até os meus 15, 16 mais ou menos, era a coisa mais horrível que eu já tinha comido. Aí, com 16 anos mais ou menos, eu fui... Não, 16 para 17. Eu fui num restaurante jantar e por acaso no prato que eu pedi tinha gorgonzola. E eu amei. Aí eu não sabia se eu tinha gostado do gorgonzola ou do prato em si.
Então eu fui no supermercado e tirei essa dúvida. Comprei um pedaço de gorgonzola, muito caro por princípio. Não deveria ser tão caro, já que é uma coisa que está cheia de fungos. Mas paguei aquele absurdo no queijo gorgonzola. Cheguei em casa e experimentei o queijo gorgonzola. E eu gostei pra caralho, mas tem que ser dosado, viu? Porque aquilo que você coloca na boca é uma coisa muito estranha. Só eu aqui falando num podcast sobre queijo gorgonzola. Aonde minha mente está? Minha mente está tentando fugir do fato que eu estou sem televisão. Estamos aqui há quase 15 minutos de um podcast falando sobre queijo gorgonzola e de uma televisão quebrada. Parabéns! Você é um ótimo apresentador, Rafael. Eita, de repente eu falei meu nome? Então você é um ótimo apresentador, Neto. Você só precisa de um tempo, equipamentos de qualidade e um paeiro que pare de apagar. E talvez um outro host. O que vocês me falam sobre ter uma outra pessoa aqui trocando uma ideia comigo durante esse papo viajado? Apesar que seria muito difícil achar alguém com esse senso de humor apurado que não iria criticar todas as minhas falas e pensamentos logicamente tirados do cu que eu apresento nesse podcast. E me diga aí nos comentários então. E os e-mails, viu? Eu nem abri meus e-mails para ver se tinha e-mail para ler nesse episódio. Depois eu vou abrir um e-mail. E se tiver algum e-mail lá, já que esse episódio vai ser um pouco mais curto que os demais, porque eu estou muito puto de não ter uma televisão, eu gravo um extra. Se tiver um e-mail lá no meu arroba, oh yes, brincadeira. O e-mail para você mandar e-mails para serem lidos e comentados e xingados durante esse vídeo, esse podcast no caso, que é em vídeo, mas no caso esse é mais para você escutar, porque esse cérebro que fica girando aí no meio, se a pessoa chega em 17 minutos de podcast com um cérebro girando no meio da tela, ela não está vendo um podcast, ela está só escutando o podcast, que é o que eu aconselho você a fazer quando você estiver escutando esse podcast, que é só deixar passando na televisão ou no seu celular e ir lavar a vasilha, vai passar um pano nessa casa que eu sei que tá suja. Sexta-feira à noite, antes de sair, vai, coloca o fone de ouvido e vai escutando a caminho do seu rolê, entendeu? E mande um e-mail para podcastgreenland@gmail.com que iremos estar lendo. Mandei um gerúndio aqui do nada. Iremos estar lendo todos os seus e-mails e comentando e jogando merda de assuntos em cima deles e te dando lições de vida. Vidra, isso mesmo, de vidra. Sobre as suas ações e suas decisões. E é assim que eu termino esse podcast, sem saber para onde ir. Simplesmente sem saber para onde ir. Até amanhã ou até segunda. Falou!